Fala galera, tudo bom? Montei recentemente um mini computador super poderoso. Se vocês ainda não viram o vídeo, clique aqui em cima para vocês verem como ficou o computador. Mas nesse vídeo agora eu gostaria de trazer para vocês o review do processador, o Ryzen 7600X. Foi uma boa ideia? Não foi uma boa ideia? Quais são as minhas primeiras percepções desse processador? Na minha máquina anterior eu tinha o 5600X, que para mim foi um processador excepcional. Ele entregava performance, baixo consumo e com certeza baixas temperaturas. A minha primeira percepção do 7600X foi boa. Só que depois de usar ele por 2 meses, eu diria para vocês que eu sinto muita falta do meu 5600X. Eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas o 5600X para mim ele foi um processador que ele entregou tudo primorosamente. Como eu comentei com vocês, ele conseguia ter um consumo baixíssimo de 65 watts, ele tinha uma temperatura média, ou seja, quando ele estava rodando a 100%, ele ficava em média em 65 graus, o que é uma ótima temperatura para o computador como um todo, e ele tinha um bom clock, né? Ele permanecia ali no 4.3, 4.4 GHz. Essa nova geração do Ryzen é uma geração que eu estou tendo muita dificuldade e muito problema em entender. Por quê? Porque vocês têm 3 gamas de processadores atualmente. Vocês têm todas as versões X, ou seja, 7600X, 7900X, 7950X. Vocês têm essas versões sem ser o X, ou seja, sem ter o overclock de fábrica, consumindo bem menos energia do que esses processadores consomem. E aí vocês têm a terceira gama, que é a gama Gamer, que são os novos processadores que eles lançaram, o X3D, né, que tem uma memória cache maior embutida no processador, que é feito para melhorar o desempenho dos jogos no processador. O meu problema principal com o 7600X é a temperatura. Eu sinceramente, como eu mostrei para vocês, eu construí um mini computador. Todas as peças desse mini computador funcionam perfeitamente. Tem uma temperatura ótima. A minha placa de vídeo não passa de 60 a 65 graus, o que é muito bom, porque o ambiente como um todo não superaquece. O problema é o processador. Esse processador ele é feito para bater 95 graus, não importa o que você faça. Então, o processador automaticamente ele faz o boost clock dele o máximo que ele pode para conseguir atingir isso. Para vocês terem ideia, o processador de fábrica, né, na caixa, diz que ele chega a 5.3 GHz. O meu bate quase 5.5. Naturalmente, sem overclock, sem absolutamente nada. Ou seja, a arquitetura do processador é feita para atingir o máximo de clock possível, a máxima temperatura possível. E a máxima temperatura do processador é 95 graus. A AMD já disse que não tem problema nenhum em rodar o processador em 95 graus, que isso não diminui o tempo útil de vida deles e que, tecnicamente, não tem problema nenhum para você, consumidor. Só que eu penso pelo outro lado. Eu, sinceramente, acho que 95 graus é muito quente, independentemente do computador que você tenha. Aquece o ambiente como um todo. Então, assim, a sua placa de vídeo, cara, para ficar mais fria, ela roda mais quente por causa do processador. O ar que fica ali dentro é muito mais quente do que deveria ser. E isso traz, na minha opinião, uma série de problemas. Traz problemas de barulho, então você tem que rodar suas fãs sempre no máximo ou sempre em velocidades mais altas para, cara, conseguir diminuir as temperaturas do computador. Você acaba gastando um pouco mais para melhorar o airflow do seu gabinete, ou seja, comprando novas ventoinhas, fazendo novas coisas, tudo para tentar arrumar a temperatura que o processador está atingindo. Eu vi pessoas com coolers gigantescos, water coolers, tentando resfriar o processador e eles não conseguiam. Galera, agora eu vou mostrar para vocês rapidamente o que eu estou falando. Aqui do lado direito da tela a gente consegue ver o benchmark da NVIDIA, mostrando exatamente os valores da placa gráfica, né? Então a gente consegue ver que a 4090 está tendo uma utilização ali por volta de 80%, 85%, enquanto que o processador está ali em torno de 75%, 80%. A gente também consegue ver que a temperatura da placa gráfica está baixíssima, 54 graus, rodando o jogo em 2K com turno ultra e Ray Tracing no modo Psycho. No lado esquerdo da tela a gente consegue ver as informações do software HWInfo, que é um software super bom que eu utilizo para ver a temperatura da CPU. A gente consegue ver que o processador da AMD consegue atingir os 5.4 Hz, né? Então ele está em todos os núcleos com 5.4, ou seja, ele não perde o clock. Porém, quando a gente olha um pouco para baixo, a gente vê as temperaturas. A gente pode ver que tem alguns momentos que a temperatura quase chega a bater 90 graus. É importante ressaltar também que a temperatura aqui ambiente, pelo menos em São Paulo, hoje está um dia muito frio. A temperatura de fora está 15 graus, então isso ajuda bastante também a refrigerar o processador. Em dias de verão, quando está por volta de 29 a 32 graus lá fora, eu consigo notar que o processador bate 95 graus.
E essa temperatura eu esperava muito que fosse de processadores como o 13900K ou o 7950X da AMD, porque são processadores que consomem por volta de 200 watts. São processadores bem fortes. O 7600X é um processador de entrada. Ele tem um TDP ali bem mais baixo que os outros processadores, ou seja, ele consome bem menos energia. E mesmo assim, consumindo bem menos energia, ele consegue atingir os 95 graus que eu comento com vocês. Esse é um dos principais pontos negativos que eu tenho desse processador e é o que me incomoda demais, porque eu noto a temperatura que sai do computador. Sai uma temperatura muito quente e você consegue notar que não deveria estar nessa temperatura. E esse daqui sou eu renderizando o vídeo para vocês. E olha exatamente a temperatura que a gente tem no processador. A gente bate os 95 graus que eu comentei com você, em alguns momentos até 96 graus, e a gente consegue ver que o clock desceu para 5.1. Ou seja, ele provavelmente está com thermal throttle. E aí a gente vê exatamente o problema que eu tô comentando com vocês. Esse processador, ele infelizmente é impossível de controlar. O fato é que se eu estivesse no seu lugar hoje, ou se eu estivesse no passado, tomando a minha decisão, eu sei exatamente para qual processador eu ia. Eu muito provavelmente compraria o 7900, sem ser X, sem absolutamente nada. Por que eu digo isso para vocês? Se vocês olharem as especificações técnicas do 7900 não X, ele é um processador de 12 núcleos, 24 threads, ou seja, o dobro de núcleos que o 7600 tem. Ele tem o mesmo clock de fábrica do que o 7600, 5.4 GHz, e ele tem um consumo energético de 65 watts. Quando você olha os reviews desse processador, você vê que ele não passa de 60 graus, 60, 65 graus. Com o cooler original de fábrica da AMD, o Wraith, que a gente sabe que é um cooler bem simples, ele chega a temperatura de 72, 73 graus. Ou seja, é um belíssimo processador. Você está dobrando os seus núcleos. Para pessoas voltadas à produtividade, o processador é ótimo, porque ele entrega o dobro de potência em multicores do que o 7600X. E para gamers, tecnicamente não muda absolutamente nada. Você vai ter mais núcleos rodando exatamente na mesma frequência do que o 7600X. Essas são as minhas percepções do processador. Eu não iria de Intel. Se você está na dúvida agora, segura, não pega Intel. Eu sei que os 13900, 13700K são excelentes processadores, mas eles vão sair de linha em breve. Os novos processadores da Intel desse ano deverão sair com um novo socket de placa-mãe, o que significa que você deveria trocar placa-mãe e processador se você quisesse atualizar seu processador. A AMD, por outro lado, se vocês escolherem ir por esse caminho, vocês pelo menos têm uma garantia da empresa, ou seja, da AMD, dizendo que as próximas gerações de processadores que eles vão lançar são compatíveis com as placas-mães que a gente comprou atualmente, com a AM5. O que é ótimo pra gente e traz uma durabilidade um pouco maior para os componentes que a gente tem. Como último ponto que eu gostaria de trazer aqui, DDR5. Vale a pena ou não vale a pena? Não. Eu honestamente não senti muita diferença no DDR5. Eu comprei 2 pentes de 16 GB, ou seja, eu estou no meu computador com 32 GB de RAM e elas têm uma velocidade de 6.200 GHz, o que é super rápido. Para você que está procurando memórias RAM para AMD, a recomendação é sempre manter o máximo possível de Hertz. Processadores da AMD adoram velocidade de RAM, eles beneficiam muito disso, principalmente nos jogos. Mas lembre-se que a velocidade máxima atual das placas-mães é 6.400 GHz. A minha recomendação seria manter algo em torno de 6.000 a 6.200 GHz, para você evitar ficar no limite do aceitável e tornar praticamente quase como incompatível. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês na decisão de vocês futura. Essa é a única peça do meu computador inteiro que eu teria mudado e teria feito diferente. Eu comprei esse processador na AliExpress, eu paguei na época R$1.300, bem mais barato do que eu pagaria aqui no Brasil. Se vocês curtiram, pessoal, por favor, deem um like, se inscreva no canal, vai ajudar muito. Muito obrigado e até a próxima.